Olá pessoal, boa noite a todos, vocês estão bem? Hoje a gente vai dar sequência à nossa última semana de aula, da nossa disciplina de gestão empresarial. Daí eu peço muita atenção de vocês, assistam a aula toda. No final da aula eu vou estar disponibilizando um trabalho valendo a última nota para a gente finalizar essa disciplina. Então é de suma importância que vocês assistam a aula na íntegra, tá bom? Vamos dar sequência. A gente vai dar início hoje ao estado atual da teoria administrativa. Nas aulas passadas, a gente viu a teoria burocrática, vimos a relações humanas, vimos todas aquelas teorias que faziam parte do histórico da administração, E aí a gente vai saber como é que está atual, como atualmente está essa teoria administrativa nos nossos dias, Então, através dos quadros resumo a respeito dos progressos passos da TA, TA significa teoria administrativa, procura-se demonstrar o efeito cumulativo e gradativamente abrangente das diversas teorias com as suas diferentes contribuições e diferentes enfoques. Todas as teorias administrativas apresentadas, pessoal, elas são válidas, Embora cada qual valorize apenas uma ou alguma das 5 variáveis básicas, Quais são essas variáveis? Na realidade, cada teoria administrativa ela surgiu como uma resposta aos problemas empresariais relevantes de sua época. E nesse aspecto, todas elas foram bem-sucedidas ao apresentarem soluções específicas para tais problemas. Ou seja, todas aquelas teorias que a gente estudou, que a gente viu a questão do Fordismo, do Ford, que era aquela questão da linha de produção, a gente viu a questão do Taylor, a gente viu a questão do Fayol. Então, se teve teorias naquela época que eram para resolver os problemas daquela época, E aí o que é que o autor quer dizer? Que atualmente algumas elas permanecem sendo utilizadas, mas aí é conforme a necessidade de cada organização de hoje em dia. Muitas delas são aplicadas em indústrias, outras já não em outros setores e assim sucessivamente. Elas surgiram naquela época para resolver problemas específicos que existiam na época, como por exemplo o desperdício na linha de produção, a questão da vadiagem, como ele chamava dos funcionários e tudo mais. Então foi-se visto todo aquele levantamento, análise, para que pudessem dar resposta e criou-se então aquelas teorias administrativas. Ok? De certo modo, todas as teorias administrativas elas são aplicáveis, como eu estava dizendo, às situações de hoje. E o administrador ele precisa conhecê-las bem para ter à sua disposição um conjunto de alternativas interessantes para cada situação. Como eu estava dizendo, nos dias atuais elas estão aí, elas podem ser aplicadas. E está em vocês, futuros tecnólogos em administração, conhecer todas essas ferramentas para que vocês possam aplicar conforme a necessidade que vocês irão encontrar no decorrer da jornada de vocês. Então, vocês estão dentro de uma empresa e aí vocês identificam determinada situação e vocês tendo conhecimento de que aprenderam na disciplina de gestão empresarial, que alguma daquelas teorias elas podem ser aplicadas nos dias atuais e elas estão conforme a necessidade que está surgindo dentro da organização que vocês estão, vocês podem utilizar, ok? É isso que a gente está vendo sobre a questão como é que está a teoria administrativa atualmente, Em que estado ela se encontra. E aí nós temos as 5 relevâncias, que é aquele que eu falava ali no início. Um exemplo bastante expressivo é o da moderna indústria automobilística, de automóvel, que utiliza em suas linhas de montagem os mesmos princípios da administração científica. Eles utilizam os mesmos princípios. Em sua estrutura organizacional, os mesmos princípios da teoria clássica e a neoclássica, usando as 3.
A sua organização empresarial como um todo pode ser explicada pela teoria da burocracia, né? Aquela que a gente viu na aula anterior. Porém, seus superiores são preparados segundo a abordagem da teoria das relações humanas, né? Do Maslow. Enquanto os gerentes se preocupam com a teoria comportamental. E assim sucessivamente, pessoal. Cada teoria eles vão tentando adaptar àquela necessidade. As relações desse tipo de empresa com a sua comunidade são consideradas sob o prisma da teoria estruturalista, né? Teoria estruturalista e da teoria da contingência, né? Que a teoria da contingência diz que tudo que existe pode ser relevado ou não, depende muito da situação, né? E a sua interface com a tecnologia é explicada pela teoria da contingência, né? A contingência que eu falei. O estado atual da TA, teoria administrativa, é bastante complexo. Ela permite uma variedade enorme de abordagem a respeito de seu objeto de estudo e engloba uma grande gama de variáveis que devem ser levadas em consideração. Então, você quer aplicar, você precisa levar em consideração todas essas variáveis, né? Situação, se encaixa com aquilo que a teoria dizia ou não. Então, eu posso aplicar assim, se sim, ok, né? Continuando. E aí a gente tem, nos tempos atuais, a teoria administrativa, ela estuda, pessoal, a administração das empresas e demais tipos de organizações do ponto de vista da interação, né, uma interação que exista, e a interdependência entre as 5 variáveis principais, né, cada qual objeto específico de estudo por parte de uma ou mais correntes da teoria administrativa. O que é isso, professor? Eu tenho aqui, pessoal, eu tenho aqui a organização, né? E eu tenho as 5 variáveis. Quais são essas 5 variáveis? Tarefas, né? Eu tenho o que? Eu tenho pessoas. Eu tenho o que? Eu tenho tecnologia. Eu tenho ambiente e eu tenho estrutura. Então eu tenho que fazer o que? Uma interação e ver a interdependência dessas 5 variáveis dentro da minha organização, né? Para que eu possa utilizar essa teoria, né? Essas 5 variáveis principais, cada qual objeto específico de estudo por parte de uma ou mais corrente da administração. É isso que precisa ser feito hoje com relação às organizações. E aí, as 5 variáveis básicas, né? Tarefa, estrutura, pessoa, tecnologia e ambiente, elas constituem os principais componentes no estudo da administração das empresas. O comportamento dessas variáveis é sistêmico e complexo, cada qual influencia, né, o que eu dizia, e é influenciada por outras variáveis, né? Cada qual ela influencia e é influenciada por outras variáveis, como modificações em uma provoca modificações em maior ou menor grau nas demais. O comportamento do conjunto dessas variáveis é diferente da soma dos comportamentos de cada uma variável considerada isoladamente, né? Enfim, principalmente quando a gente traz aqui para pessoas, né? Cada um tem a sua diferença que influencia dentro desse processo. Como é que o ambiente influencia, né? A tecnologia, que hoje a gente é tão dependente dela, né? O que seria dela no momento desse de pandemia, vocês aí e eu aqui, como é que teria essa inter-relação, né? Que aqui fala. Então, todas elas hoje elas são muito úteis e utilizáveis dentro de uma organização e que a somatória delas é diferente da somatória individual, né? Individualmente, se eu tiro a tecnologia, eu já quebrei as pernas de parte da organização para ela dar sequência ao processo. E assim sucessivamente. E aí, pessoal, a gente viu como é que está atualmente a teoria administrativa e quais são as perspectivas futuras da administração, né? Diante de um mundo tão globalizado, diante de um mundo tão
cheio de pormenores, aí a gente passando por uma pandemia, onde a crise econômica agora que hoje, atualmente, nesse momento ainda não está tão forte, existe toda, mas a pessoa pode dizer, não, mas R$ 600 é muito pouco para quem estava ganhando um salário ou, ou, ou dois salários ou tal, e hoje está parado sem receber. Concordo plenamente, é uma distância muito grande, mas o que a gente pode ver? Ele está amenizando, ele está podendo trazer o básico para quem conseguiu e necessita desse auxílio, né? E aí, pessoal, não é nada político, mas só falando, mas aí pós esse ausência desse auxílio, como é que todas essas pessoas vão conseguir sobreviver? Porque a questão do emprego vai estar muito vulnerável, né? Vai estar muito difícil, porque muitas empresas precisarão fechar as suas contas, precisarão pagar fornecedores e não tem recurso porque justamente passou todo esse período parado, né? Sem uma ajuda para conseguir se manter e pagar seus fornecedores. Então, consequentemente, não tem receita. Se não tem receita, não tem como pagar fornecedor, não tem como pagar funcionário. Então, assim, muitas fecharão as portas, infelizmente. Outras que conseguiram se adaptar a todas essas mudanças, trazendo a tecnologia, implantando o delivery, a entrega, criando seus aplicativos de compra online. Essas se sobressaíram, não? Essas conseguiram ter uma visão maior do que a compra local dentro daquele ambiente. Isso é muito importante quando as empresas elas conseguem ter essa dimensão, elas conseguem se sobressair de situações difíceis como essa que a gente está passando, né? E aí mais na frente a gente vai ver aqui análise de SWOT, a gente vai ver planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento operacional e vamos entender um pouco dessa visão. Mas aí vamos dar sequência. Quais são as perspectivas futuras da administração nos dias atuais, né? A tarefa administrativa nas próximas décadas será incerta, né, e desafiadora, pois deverá ser atingida por mudanças e transformações carregadas de ambiguidades e de incertezas, né? O administrador, ou seja, vocês, futuros tecnólogos, se defrontará com problemas cada vez mais diferentes e mais complexos do que os anteriores. E o que é que eu digo para vocês? A atenção será disputada por eventos e por grupos situados dentro e fora da empresa, né? Que lhes proporcionarão informações contraditórias que complicarão seu diagnóstico e a sua visão dos problemas a resolver ou das situações a enfrentar. Isso aqui, pessoal, é uma questão de diagnóstico, análise, tudo isso a gente vai ver mais na frente. Vocês vão conseguir entender essa visão aqui que o autor fala sobre o administrador. Aproveitando o ensejo, todo o material da aula de hoje está disponível na apostila de vocês, né? Acompanhem lá para a gente poder caminhar junto, ok? Então, são as exigências da sociedade, dos clientes, dos fornecedores, são os desafios dos concorrentes, as expectativas da alta administração, dos subordinados, dos acionistas e etc. Então, todos esses, pessoal, citado agora, eles terão a exigência em cima da sua empresa, né? Em cima daquilo que você vai administrar. E aí é muito importante vocês terem esse conhecimento. Como é que vai estar a administração futura? Eu preciso me preparar, eu preciso me qualificar, que é o que vocês estão fazendo hoje para enfrentar todas essas mudanças globais, tecnológicas, que o administrador tem que estar alinhado para poder se manter dentro do mercado. Porém, todas essas exigências, desafios e expectativas sofrem profundas mudanças que ultrapassam a capacidade que o administrador tem para poder acompanhá-las de perto e compreendê-las adequadamente, né? Essas mudanças tendem a aumentar e a face da inclusão de outras novas variáveis, né? O que a gente vê aqui? O papel de um administrador e de vocês
não será restrito a somente resolver problemas que se já tem no passado, né? Mas entendendo que vai haver novas variáveis, né? Vão surgir novas situações em que vocês vão precisar estarem alinhados para poder desenvolver as habilidades, né? E se superar cada situação, né? À medida que o processo se desenvolve, criando uma turbulência que perturba e complica a tarefa administrativa de planejar, né? Aquilo que a gente aprendeu no início, né? Nas primeiras aulas, planejar, organizar, dirigir, controlar, né? E trazer o que? Uma eficiência e eficaz à empresa. Então, esses são papéis fundamentais que vocês precisam desenvolver dentro das organizações. E é isso que a gente tem como conhecimento de que a questão futura da administração passará por toda essa questão turbulência, né? Continuando aqui. As perspectivas futuras da administração. E aí nós temos aí o administrador na escolha do A ou do B, né? O futuro tende a complicar essa realidade, como a gente disse, né? Inúmeros fatores causarão profundos impactos sobre as empresas. Pode-se prever que as próximas décadas trarão, entre outros, os seguintes desafios e turbulência para a administração. Primeiro, as empresas estarão continuamente se adaptando aos seus ambientes, né, em que elas estão inseridas, em situação de crescimento, estabilidade provisória ou enxugamento, adequando-se ao mercado. Essa adaptação, pessoal, também pode envolver mudanças de tecnologia, como a gente disse, de mercado ou exigências ambientais, né? O próprio ambiente pode exigir, né, que as empresas tenham um nível maior, né? Hoje, décadas passadas se pensava em você estar no estabelecimento e ter um Wi-Fi, né? Hoje o Wi-Fi ele não está só numa lanchonete, né? Dentro de uma sorveteria, numa pizzaria. Hoje o Wi-Fi ele está no supermercado. O Wi-Fi hoje ele está numa clínica odontológica. Ele está numa clínica normal. Ele está no hospital. Então assim a tecnologia, pessoal, ela vem trazendo mudanças e isso vem impactando toda a administração que precisa acompanhar essas mudanças para que o seu cliente possa continuar ativo, né? Lhe servindo e trazendo resultado para a administração. Segundo, a sempre presente ameaça de altas taxas de infrações, né? Provocada pela sensível elevação dos custos de energia, matérias-primas e mão de obra, muitas vezes fora do controle nacional. Isso aqui é a questão da alta, né? A taxa de inflação, ou seja, são variáveis em que o administrador, a própria empresa, não pode intervir, né? Não pode chegar, ei, vamos baixar a taxa. Infelizmente, não. São decisões nacionais, né, do governo de acordo com o crescimento ou o risco que o país está. E, consequentemente, pessoal, o custo com a energia também é muito significante. A própria matéria-prima e a mão de obra, isso vai fazer com que fuja o controle das organizações. E aí as empresas têm que estarem na frente para poder se sobressair dessas situações. A concorrência, né, outro fator, se torna cada vez mais aguda, né, causada pela competição em face das exigências de qualidade e produtividade. Isso aqui, pessoal, é muito forte, né? A concorrência, antes se tinha monopólio, né? O que era o monopólio? Você tinha, por exemplo, só você vendia pizza, né? Então só você colocava o preço que queria, colocava o sabor que queria e aí se não tem a quem outra pessoa comprar, todo mundo comprava de você. Hoje não, você tem mais de um, esse é um exemplo, né, de pizzaria. Então você tem diversas pizzarias. Então se você não conseguir manter a melhor qualidade do seu produto e manter o melhor preço que venha fazer com que o cliente vá, localização, espaço, tudo, você vai sair perdendo, né? Então é a concorrência. A concorrência ela tá aí e veio para
fazer com que as empresas melhorem seus resultados frente aos seus clientes. E quem tem a ganhar com tudo isso, professor? Concorrente. Quer dizer, o concorrente não, desculpa, o cliente, porque o cliente tem escolha, né? Vai escolher, hoje eu vou comer ali para ver se o sabor é bom, se o preço vale com o que me oferece. Não, amanhã eu vou ver no outro. Enfim, ele vai se decidir onde vai ser melhor para ele consumir, né? E aí está as perspectivas futuras da administração com esses desafios aí que tendem a complicar o futuro, né? Que já está complicando. A quarta, existe uma tendência para uma crescente sofisticação da tecnologia, né? Apoiada na automatização e na informatização. O que é isso? Existe essa tendência, pessoal, e hoje ela já chegou em alguns locais, né? Essa questão da tecnologia ser automatizada, né? Em tempo real, hoje, por exemplo, no meio hoje o governo do estado do Ceará tem uma tecnologia da Cefaz, onde no momento em que você passa uma venda, seja numa farmácia, seja numa sorveteria, seja num supermercado, seja em qualquer outro local, e que ali tem a cobrança do ICMS, no mesmo momento que você passou aquela venda ali, o governo desenvolveu uma tecnologia automatizada, que aquela informação ela já caiu lá na Cefaz. Então, o que acontece? A empresa não vai mais poder sonegar aquela compra, não vai depois dizer que não, o cliente não comprou, não. Na mesma hora o governo já sabe quanto fulano está vendendo, quanto é do governo, quanto é dele, enfim. Isso é uma automação, né? Uma tecnologia que veio para agilizar essa informação para o governo, né? E também ela pode ser voltada para as empresas, né? As empresas hoje trabalham muito com Power BI, o que é o Power BI? Power BI é uma tecnologia onde você, no momento em que você faz qualquer atividade no seu computador, ele já gera o relatório automaticamente, sem precisar você pega a planilha dali, pega da colar, junta para ter um relatório só. Não, ela vai intercalando do próprio sistema e já te dando as informações em tempo real, né? Isso é um Power BI. Eu tenho uma experiência, eu vivi uma experiência do Power BI no meu último trabalho, né? No supermercado Grangeiro, lá tem essa onde em tempo reais a questão de como é que está o PIV, né? O PIV das operadoras de caixa. Em tempo real, da forma como está acontecendo lá, vai passando no computador. Então ali a informação que vai sendo gerada no momento em que vai acontecendo. E isso é tecnologia fazendo com que a informação possa ser agilizada. A globalização, né, a quinta aí, que é a própria internacionalização do mundo dos negócios, graças aos seus progressos nos transportes e comunicações, né? Para finalizar, a maior visibilidade das empresas que a evoluírem torna-se mais competitiva, né? Mais sofisticada, agora enganchou, hein? Tecnologicamente e se internacionalizam mais e com isso sua influência ambiental aumenta, chamando mais a atenção da opinião pública, seja de modo positivo ou negativo, né? E aí é o que eu dizia, as empresas têm que acompanhar essa evolução, as empresas que conseguem acompanhar essa evolução, conseguem se modernizar, né? Elas são mais competitivas, elas vão atender aquele público-alvo que é diferenciado, né? Que está na frente. Hoje a gente vive num mundo, pessoal, onde o maior local que as pessoas circulam é a internet, né? Hoje, se você pensa em pegar um panfleto para divulgar o seu produto, a sua marca, você até pode, né? Você até pode. É um meio que também fácil você conseguir muitas pessoas. Mas quem é o meu público-alvo? O meu público-alvo é um público jovem que está no Instagram, está no WhatsApp, está no YouTube, está no Facebook. Onde é que esse povo está, né? Enfim, então você tem aí uma tecnologia aí, um meio de comunicação onde você pode fazer propaganda que é as redes sociais. É lá que está o maior número de pessoas, né?
Nesse momento vocês estão assistindo a aula de vocês via uma tecnologia. E aí, quantas pessoas nesse momento estão dando uma olhada no Instagram, né? Estão no WhatsApp conversando. E aí, lá está um canto onde as empresas podem ver esse percurso de pessoas e divulgarem a sua marca, os seus produtos, e, enfim, fazerem com que cheguem ao seu público-alvo, que é os seus clientes. E aí a gente termina aí a parte de como é que está a teoria administrativa atual, né? A gente viu agora quais são as perspectivas da administração e agora a gente vê a departamentalização. Pessoal, isso aqui é assunto novo para vocês, mas vocês vão saber direitinho, né? Departamentalização já está dizendo, departamento, é dividir, né? Separar as coisas. A departamentalização, pessoal, é um meio para se obter homogeneidade das tarefas de cada órgão. Para Gulick, essa homogeneidade é possível quando se reúne na mesma unidade todos aqueles que estivessem executando o mesmo trabalho, pelo mesmo processo, para a mesma clientela, no mesmo lugar. Os princípios de departamentalização são os seguintes. Primeiro, por funções, né? Eu quero departamentalizar por funções. Vamos ver cada um deles. Por produtos ou serviços, por localização geográfica, por clientes ou por fases do processo processacional. Então aqui, o que a gente tem? A departamentalização, ela vai fazer o quê? Hoje vocês trabalham, quem trabalha, ou mesmo quem não trabalha, ou já trabalhou, ou mesmo que vivencia ou viu em algum filme, alguma série, alguma coisa, ou vivenciou passeando em alguma empresa, né? Você chega, eu vim pegar, por exemplo, nesse período, né, de pandemia, muita gente pode estar fazendo exames por conta de questões de saúde, fazendo teste rápido e tal. Você chega na clínica, eu gostaria de fazer um exame. Se dirija ao setor tal, né? Você vai receber o exame, você vai é ali o local. Então, assim, você consegue agora ver que existe uma divisão, né? Existe uma divisão, que isso é a departamentalização dentro das organizações. Elas vieram com esse objetivo da homogeneidade, né? Fazer com que tarefas do mesmo nível, da mesma unidade, elas se reúnam, né? E possam melhorar os processos. Por exemplo, pronto, supermercado, né? Todas as operadoras de caixa estão numa linha de frente ali, estão organizadas ali para atender. Ali é uma forma de departamentalizar, né? Organizar fisicamente o ambiente. Então, dando sequência aqui. E aí também tem ele por projetos, né? A departamentalização. Pessoal, aqui dentro da departamentalização, eu tenho uma diretoria, né, que é a cabeça da empresa, da organização, né? E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter o departamento de produção da empresa, eu vou ter o departamento de vendas, né? E eu vou ter o departamento de finanças, né? Eu passei até um tracinho aí mesmo em cima do ar que a imagem que foi coletada, ela estava com erro, né? Tá deparatamento, né? Cortando aí o A e fica correto, departamento, né? Então, diretoria, quem está abaixo da diretoria, né? Tá o departamento de produção, departamento de venda e departamento financeiro. Então, isso aqui são os três pilares. Aí eu poderia ter, sim, eu poderia ter aqui mais um departamento de RH, né? Enfim, aqui você está departamentalizando. E abaixo de cada um você já vai ter outro departamento ou funções e sucessivamente. Então, quando é de departamento, eu tenho direção, departamento de produção, departamento deles se interliga a outras situações. Até aqui tudo bem, né? A departamentalização por funções, também denominada departamentalização funcional, né?
ela consiste no agrupamento das atividades e tarefas de acordo com as funções principais desenvolvidas dentro da empresa. Então, se a minha empresa só tem um departamento de produção, de venda e finanças, é assim que eu vou ter. Eu tenho direção, tenho quem produz, onde se vende e onde se mexe com o dinheiro da empresa. Então, é esses três. Aí o RH, talvez o RH esteja agrupado entre o de diretoria geral, ou estejam aqui, a gente viu a questão de staff, né? Pode ser que ele esteja, deixa eu corrigir aqui, pode ser que ele esteja aqui, ó. Ele esteja aqui, né? O staff, né? Ou seja, como assim, professor? Talvez aqui eu tenha uma empresa que presta consultoria, contrata e manda para mim para trabalhar comigo. Pode ser a contabilidade, enfim. Mas aí ela é de acordo com as funções que existem naquela organização, ok? E aí a departamentalização, pessoal, a divisão do trabalho faz com que a organização se departamentalize de acordo com o critério de semelhança de funções, em atividades agrupadas e identificadas pela mesma classificação funcional, como, por exemplo, produção, vendas e finanças, aquilo que eu falei. Mas nem todas as empresas usam a mesma nomenclatura, viu? Pode estar diferente. Pode estar setor de produção, setor de venda, setor de finanças, setor de RH, né? Vai diferente da empresa, né? Outros departamentos podem ser criados de acordo com as características de cada empresa. Aí aqui o que é que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, eu tenho até onde a gente viu na passada, né? A gente viu direção, departamento de produção, departamento de venda e departamento de finanças. Aí eu dizia para vocês que dentro dele vai surgirem os demais, ó. E aí descendo, eu vou ter, ó, o de compras, né? Eu vou ter o de tráfego, que é o de transporte, o departamento clínico, o departamento de esporte. Não, professor, um dentro do outro, não, calma. Aqui, ó, essa empresa, por exemplo, ela trabalha com venda, né? Pronto, que é o departamento dela. Aí eu tenho aqui outra empresa, ela vai ter o que? Ela vai ter a diretoria. Ela vai ter o que? Ela vai ter a diretoria e ela vai ter o departamento de compra, departamento de venda e departamento de finança, ok? Aí, professor, tem outra, ela vai ter o que? Vai ter a diretoria, departamento de tráfego, de venda, de finança. Ah, é uma empresa clínica, então departamento clínico, departamento de relações públicas, departamento de finanças. Ah, é uma empresa de esporte, departamento pessoal e departamento de finanças. O engraçado aqui, pessoal, o que é que se repete em todas elas, né? Em todas. Diretoria, né? Ó, se repete em todas. Deixa eu voltar aqui. Eu vou ter que ter em todas elas a diretoria, que é a cabeça, e esse departamento, ó. Não é verdade? O departamento de finanças ele está em todas, porque há movimentação de recursos. De vendas eu vou ter aqui pelo menos 3, né? Ó. O outro já é outra situação. Não é isso? Só atenção com relação a essa informação. Continuando. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter a departamentalização por produtos ou serviços. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho o diretor, não é isso? Aí abaixo dele eu vou ter, ó, o produto 1 que estou produzindo, porque aqui é um departamento por produto, né? Eu vou ter departamento 2, produto 2, né? Eu vou ter aqui produto 3. E aí, dentro de cada um, eu vou ter os seus intercalados. Ó. O que eu tenho aqui? Ó? O produto A1, A2, A3, né? Ou produção A, 2 ou 3, não sei. Só sei que você vai dividir, quando eu digo não sei, eu digo assim, a divisão vai ser de acordo com a sua necessidade. Você tem um diretor, porque eu estou trabalhando com produto, aí eu vou ter produto 1. Produto 1 está dividido em
Vai que seja, sala 1 se produz o tal, na 2 tal, no 3 tal. E isso se repete sucessivamente. Beleza? E agora vamos ver como é por serviço. Envolve diferenciação e agrupamento de atividades de acordo com o resultado da organização, isto é, de acordo com o produto ou o serviço realizado, que é o que eu acabei de falar, né? Eu não sei se o que eu tenho no A, no 2 ou no 3, vai ser de acordo com a necessidade que a empresa trabalha. Se o produto da organização é produzir 4 produtos, as atividades A, B, C e D, requisitas para cada produto deverá ser agrupado em cada departamento por produto, como a seguir. É o que eu mostrei aqui. Né? Se a empresa está oferecendo 4 produtos, ou melhor, ela está oferecendo aqui 3 produtos. Né? Ela está oferecendo aqui 3 produtos. Ela vai produzir o produto 1, produto 2 e produto 3. Né? Então, ela vai agrupar todas as atividades para produzir aqueles em 3 de cada, né? Eu vou ter 3 agrupamentos somente do produto A, 3 agrupamentos somente do produto B e 3 somente do produto C, ok? E aqui por serviço, o que nós temos aqui por serviço? Por serviço aqui nós temos a diretoria, né? Aí nós temos a divisão farmacêutica, né? Diretoria, divisão farmacêutica, se divide o departamento de analgésico, né? Analgésico aqui é para dor de cabeça, antibiótico aqui é para inflamação, departamento de xarope, que é da divisão farmacêutica. Divisão veterinária, departamento de vacina, né? Departamento de medicamentos, aqui ela só se dividiu em 2, né? Na divisão química, departamento de pigmentos, inseticida e fosfato. Então, assim é serviço, né? Aqui eu estou trabalhando com serviço e aqui eu estou trabalhando com produto. Isso é como que ficaria o organograma, pessoal. O organograma dessa organização. Tem a diretoria e tem setor farmacêutico, o que é que eu tenho lá? Tenho 3 departamentos. Setor de veterinário, tenho 2. De química, tenho 3. E assim todos interligados, organizados, com aquele objetivo de atingir aquele resultado, mas que tem as suas hierarquias, né? Todas voltadas para direção. Beleza? E a gente vai ver a departamentalização geográfica, né? É denominada departamentalização territorial ou regional ou por localização geográfica, requer diferenciação e agrupamento das atividades de acordo com a localização onde o trabalho será desempenhado ou uma área de mercado a ser servida pela empresa, né? E aí a gente tem o que nessa nós temos a divisão de operações, né? Que é a cabeça, né? Região centro. Só marcar aqui. A divisão de operações, eu tenho a região centro, região norte e região sul. E aí eu tenho uma agência para cada uma, né? Em cada capital que eu tenho aquela agência que corresponde a ela. No sul eu tenho São Paulo, tenho Porto Alegre, no norte Belém e Recife, e no centro BH, né, Belo Horizonte e Brasília, e assim sucessivamente. Assim as funções e os produtos e serviços sejam similares ou não, deverão ser agrupados na base de interesses geográficos. Aí é por a departamentalização geográfica, né? Se divide aí aquela divisão de operação conforme os centros regionais, cada região as suas capitais. Ela é mais indicada para a área de produção de operações e de venda, sendo pouco utilizada na área financeira, que nem sempre permite essa descentralização, né? Isso aí é mais para a área de venda. Por exemplo, você quer vender
Eu tenho uma filial na região tal, Natal, na capital, e por aí vai. E a departamentalização por clientela, como funciona? Eu vou ter a divisão de venda, né? Ó, isso aqui é muito comum dentro das lojas, né? De roupa. Divisão de vendas. Eu tenho um departamento feminino. Dentro do departamento feminino, eu tenho que ter uma seção de moda, de lingerie e de calçados. No departamento masculino, eu vou ter seção de roupa, calçados, e no infantil, seção de roupas e seção de calçados, né? Então você vai segmentar ou dividir de acordo com o seu tipo de, de que você está trabalhando. Aqui no caso, eu estou trabalhando com a clientela. Então, meu departamento de vendas de roupa vai ser dividido dessa forma para melhor facilitar a compra, né, do próprio cliente. Ela envolve a diferenciação e o agrupamento das atividades de acordo com o tipo de pessoa ou pessoas para quem o trabalho é executado. As características dos clientes, como a idade, o sexo, o nível socioeconômico, o tipo de consumidor e etc., constituem a base para esse tipo de departamentalização, né? Aquilo que eu disse. A ideia aqui é você poder organizar para que possa atender a todas essas pessoas que fazem parte da sua clientela. Reflete também o interesse pelo consumidor, né, de produto ou serviço oferecido pela organização. É um critério importante quando a organização lida com diferentes classes de clientes com diferentes necessidades e características. E aí a gente entra na departamentalização por processo, né? Departamentalização de laminária a frio, seção de preparação para matéria-prima, seção de lavagem da matéria-prima, seção de laminação a frio e seção de bebidas, né? Bobinas, né? Aí é como é que está dentro de uma laminação fria. Também conhecida como departamentalização por fases do processo, por processamento ou ainda por equipamento. É frequentemente utilizado nas empresas industriais nos níveis mais baixos da estrutura organizacional, das áreas produtivas e de operações. A diferenciação e o agrupamento se fazem por meio de sequência do processo produtivo ou operacional, ou ainda por meio de arranjo e disposição racional do equipamento utilizado. É um processo de produção dos bens ou serviços que determina a estratégia de diferenciação e agrupamento. O processo é um conjunto de atividades estruturadas e destinadas a resultar em um produto específico, né? Para um determinado cliente ou mercado. É uma ordenação específica das atividades de trabalho no tempo e no espaço, com começo, meio, um fim e entradas e saídas claramente identificadas. Então aí vai ser muito parecido com o processo que a gente vai ver já na sequência sobre os fluxogramas, né? Uma sequência de tempo, lógica, para que esses produtos eles possam serem produzidos corretamente. O processo ele é entendido como uma série de atividades que fornecem valor a um cliente. O cliente do processo não é necessariamente um cliente externo da empresa, ele pode estar dentro da empresa e é o chamado cliente interno, né? Aí é falando sobre a questão de cliente. O cliente necessariamente não é aquele somente externo. Mas você que é cliente da empresa, você é cliente interno da organização quando que tange essa questão dessa produção. E aí a gente entra em fluxograma, pessoal. Fluxograma nada mais é do que uma maneira de representar um processo por meio de um desenho, né? É uma forma simples e fácil de identificar
o fluxo com que as atividades acontecem. Nele, cada passo de um processo é representado por um único símbolo que possui uma resumida descrição. Esses símbolos são padronizados e ligados por flechas que demonstram a direção do fluxo de atividades. Aqui é um pouco, pessoal, o resumo do que é um fluxograma. A gente viu agora os organogramas, aquilo que a gente viu em departamentalização, pronto. Tudo isso aqui, pessoal, é um organograma. O que é um organograma? É uma organização de funções dentro de uma empresa. E aí nós temos o quê? Nós temos sempre a direção no topo, ou a pessoa responsável por aquela organização. Abaixo eu vou ter os meus braços, os meus primeiros braços, dizemos assim, os meus segundo braço, né, como o povo diz. Então eu vou ter o departamento, por exemplo, de produção, departamento de venda, departamento financeiro e departamento de recursos humanos, aqui só explicando. Então, quando eu tenho essa divisão organizada dessa forma, eu tenho um organograma da empresa. Como é que a empresa hoje está? A quem recorrer daqui, quem é o meu subordinado, quem está na minha hierarquia no topo. Isso aqui é um organograma, né? E nesse que a gente começou agora, a gente vai falar de quê? Fluxograma. O que é esse fluxograma, professor? Já está dizendo fluxo. O que é um fluxo? É uma sequência lógica, é o fluxo de pessoa andando, o fluxo de tal. Então, dentro de uma administração, fluxo é como os processos devem andar para se chegar ao resultado fim. Então, eu tenho um início, meio e fim quando se fala de fluxograma, né? Então, continuando, dessa forma é possível entender como eles funcionam, identificar falhas e mudanças necessárias com maior facilidade. Ele também é muito utilizado como ferramenta de aprendizado para treinar novos funcionários ou introduzir inovações nas instituições. O fluxograma ele serve também para isso, né? Ele serve como uma ferramenta de aprendizado para você poder treinar os funcionários, né? A verdade é que o fluxograma de uma empresa é uma ferramenta relativamente simples e muito útil. Esse aqui da imagem, no caso, é um fluxograma, né? Você vem, tá ok, continua, não tá, finaliza ou volta, e a gente vai ver isso bem direitinho agora. Continuando, símbolos do fluxograma. O que eu tenho aqui nos símbolos? Vocês precisam estarem atentos a isso aqui, pessoal. Símbolos, ó, quando você iniciar um fluxograma do processo, o início vai ser assim, ó. Esse símbolo aqui. Uma ação, quando você estiver fazendo algo, esta é a ação. Quando você tiver que tomar uma decisão, o símbolo vai estar dessa forma, certo? Não é dessa cor, é dessa forma, esse formato, o símbolo do fluxograma. E sempre que finalizar vai ser igual o que eu tenho lá no início. Então isso aqui são os símbolos que fazem parte do fluxograma dentro de uma organização. Relembrando, fluxograma são o quê? É uma ferramenta onde está lá descrito como que um processo deve acontecer dentro de uma empresa, né? Por exemplo, você trabalha na recepção de uma empresa. E aí, qual que é o fluxograma do seu processo? O que você tem que fazer de início? Como é que você... alguém ligou, você atende, o que você vai fazer? Né? Aqui está o início. Alguém ligou, você vai fazer o que com esse atendimento? Ele quer falar com qual? Qual é o processo? Você já passa a ligação direto para o setor, você tem que saber de quem se trata, se a pessoa marcou tal. Você tem que ter todo esse conhecimento de como é o fluxo para aquela pessoa conseguir chegar ao fim, ou seja, a quem ela quer conversar, ok? Então vamos lá, esses são os símbolos. E agora vamos a exemplos do uso dos fluxogramas, né? Eu trouxe aqui o seguinte, pessoal. Aqui vamos pensar numa pizzaria, né? Um pedido que foi feito via telefone.
Primeiro aqui está a recepção. Olha aqui o símbolo, ó. Aquele que a gente viu lá, não é? Então, registrar o pedido de pizza. Primeiro, atender o telefone é uma ação, por isso que está assim. Verificar cadastro, né? Ela está verificando algo, este outro símbolo. Aí quando ela verifica, ela tem o quê? Tomar uma decisão, por isso que o símbolo está assim. Essa decisão é, o cliente possui cadastro na empresa? Se sim, você vai registrar o tamanho da pizza, vai continuar o processo. Se não, você vai fazer o quê? Eu vou registrar o seu cadastro, né? Então já tem então o registro, qual o tamanho da pizza, né? Aí eu vou registrar aqui, tamanho da pizza, aí vai seguir, registrar qual é o sabor que você quer, eu quero esse. Aí vai, há mais itens a adicionar, então ela tem que tomar uma decisão. Ela fez uma pergunta, há mais itens a adicionar? Se ele disser sim, então você vai adicionar ao pedido. Se ela falar não, aí você vai a observações do pedido, você vai fazer outra pergunta a ela. Há observações, se ela falar sim, anotar observações do pedido. Se ela disser sim, você vai anotar essas observações. Se ela falar não, você vai informar o total que deu aquele pedido que ela fez daquela pizza, você vai informar o cliente. E aí você vai dar sequência. Você vai dar sequência ao pedido, continuação do fluxograma. Então, aí você vai tomar outra decisão aqui. Qual que é a decisão? É pagamento no cartão ou no dinheiro, senhor? Aí ele é no cartão. Então, você vai fazer o quê? Pessoal que vai entrega separar a maquineta de cartão. Se falar que é no dinheiro, aí você vai perguntar o quê? Você vai perguntar. Peraí, pessoal. Você vai perguntar, precisa de troco, senhor? Se ele falar sim, você vai separar o troco para envio. Se ele falar não, aí você vai registrar o pedido no sistema e o pedido de pizza vai ser registrado. E aí já outro setor, como a gente tá falando de departamentalização, vai pegar esse pedido e vai organizar para poder fazer a entrega, ok? Então aqui, pessoal, como é importante o fluxograma, né? Você vai ter todo o caminho percorrido para você poder atender ao cliente, né? Aqui você tem desde a entrada, não é verdade? Você tem desde a entrada do pedido dele, você atendeu, você verificou se ele tem cadastro, se ele não tem, você vai fazer o cadastro, e aí vai continuar e vai perguntar o sabor da pizza, vai perguntar se quer adicionar mais alguma coisa, vai perguntar se adicionar mais algo no pedido, se quer outra coisa, né? Conforme a necessidade, você vai dando encaminhamento. Então, isso aqui, o fluxograma, ele tem essa função, né? Ele vai ajudar muito ao funcionário a saber o que ele faz depois de cada coisa, né? Ele não vai se perder. Porque no mesmo processo, como dizia que ele serve para treinamento, fluxograma, quando ele falava de treinamento, é aquela questão de, por exemplo, você vai treinar o colaborador. Chegou, você vai ser recepcionista, vamos aqui. Deixa eu lhe mostrar o fluxograma, como é que você deve fazer. Você vai atender o telefone, aqui porque não está naquele detalhe, né, todo, né? Vai dar boa noite, vai perguntar o nome da pessoa, vai chamar ele pelo nome, vai perguntar, o senhor já tem cadastro, senhor Júnior? Sim. Qual o tamanho da sua pizza? Ele vai falar. Qual o sabor que o senhor deseja? Tem mais algum item que o senhor quer adicionar? Quer algum refrigerante, algum suco? Aí ele vai dizer. Aí terminou. Há alguma observação com relação ao seu pedido? Aí se ele disser sim, quando chegar me avisar para abrir o portão, porque eu moro num condomínio fechado, coisa do tipo. Aí você vai informar. Pronto, sua pizza deu o valor tal. Tem alguma coisa... Aí na continuação, o senhor vai pagar no cartão ou a dinheiro? No cartão, aí vai escolher a maquineta, a dinheiro. Separar, troco para quanto, senhor? Não, já está. Enfim, e você vai registrar e finalizar. Ele é muito organizado e serve justamente para que o colaborador não venha se perder. Isso aqui é um processo. E às vezes você está dentro de uma empresa e faz um processo que você nem sabe que ele está desenhado dessa forma, né?
está desenhado lá e você tem que seguir conforme ele, não pode fugir às regras, ok? Vamos a mais um exemplo aqui de fluxograma, né? Aqui nós temos um rápido, né? Recebe o pedido, imprime o pedido, inicia a separação, né? Aí, se sim, encontrou todos os produtos, sim, finaliza a separação. Se não, notificar o cliente, né? O seu produto não tem, o senhor deseja receber um similar com o preço tal ou tal. Aí continua, cliente aceitou a negociação? Sim, finaliza a separação. Se não, cancela o pedido. Aí continua, gera o DAF, registra o PDV, emite a nota fiscal, entrega o motoboy e finaliza ali aquele pedido. Então ele é todo muito simples. O fluxograma tem essa característica, quanto que o organograma é divisão. Como é que tá? Onde é que você está no organograma da sua empresa, né? Você está dentro do grupo quê? De operação, de gerência, enfim. É dessa forma que funciona. E aí, pessoal, a gente vai passar para um novo conteúdo, que são as certificações internacionais. Eu tinha dito que a gente não terminaria o semestre sem ver tudo que tem dentro do programa de vocês, é o que a gente está cumprindo agora. Hoje, todo o conteúdo que tem lá dentro daquela só lembrando uma coisa, fluxograma, pessoal, não tem na apostila de vocês, viu? Peço até para que vocês eu posso disponibilizar esses slides para vocês, certo? No grupo, porque o fluxograma eu acrescentei, porque é importante dentro da organização de vocês, né? Mas não estava dentro da apostila. E aí eu não ia deixar vocês terminar o semestre sem conhecer o que é um fluxograma. Por isso que eu fiz a isenção. Inseri depois, ok? E aí as certificações internacionais, pessoal. O que são essas bichinhas? São ferramentas da qualidade, né? Existem várias ferramentas relacionadas à qualidade. Uma delas é a 5S, uma filosofia utilizada no trabalho para tornar o ambiente agradável e seguro. Além dela, existe também o círculo PDCA. O que é isso? É produzir, desenvolver, como é? Vamos descobrir mais na frente. O ciclo PDCA é o que, pessoal? Alguém lembra aí? Fluxograma, né? A gente viu aqui a questão dos fluxogramas, as normas da ISO, da Organização Internacional para normalização, que desenvolve e promove normas técnicas e padrões que são utilizados no mundo todo para auxiliar o comércio internacional, dentre outras, né? A 5W2H, quem já ouviu falar, o que é isso, professor? Ela é utilizada, pessoal, para ajudar a planejar ações, né? Você tem que tomar uma decisão, eu preciso realizar determinada atividade dentro do setor da empresa. Então vamos utilizar aqui a 5W2H. Ela vai me dizer o que, né? O que eu vou fazer? É a limpeza do departamento de RH. Então, quando? No dia 25. Por quê? Porque identificamos que o espaço estava muito sujo e precisa ser limpo. Onde é que vai ser feito? Na sala de recursos humanos. Como é que vai ser feito? Você vai dizer, vamos utilizar vassoura, vamos utilizar rodo, água, material de limpeza e tal. Quem é que vai fazer? Você vai dar nome aos bois, né? Como diz meu pai. Vai ser Maria, João, Pedro, Isaac. Quanto vai custar isso? Você vai dizer, vai custar uma diária para cada colaborador, vai custar um lanche, um almoço, ou vai custar o material de limpeza, enfim, você vai incluir em todas os custos que você vai ter com aquela limpeza. Então, qual que é o porquê dessa 5W2H? É uma ferramenta boa de ser utilizada para planejar a ação, porque depois que você responder essas perguntas, você já delegou quem que vai fazer o quê, quando vai fazer, como vai fazer, de que forma vai fazer isso. Consequentemente, ele vai organizar muito bem, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? E 6, né? Aí bem organizadozinho, como é que essa pessoa vai
resolver essas situações e fazer atividade. Ele serve para esse plano de ação. E o 5S é um método que surgiu no Japão em 1950. São 5 princípios. É o Seiri, Seiton, Seisou, Seikjutsu, Sektukeki. Pessoal, meu inglês é péssimo, imagina meu japonês. Senso de utilização. Organização, limpeza, saúde ou melhoria contínua. Autodisciplina que pode ser implantados na empresa para gerar a qualidade, né? E o PDCA é uma ferramenta de gestão utilizada nas empresas, feita por Walter Achaia na década de 20. Ela possui as etapas de planejar, executar, checar e agir para controlar um processo de uma empresa, né? Essa era a finalidade do PDCA, do ciclo PDCA, também muito conhecido. Continuando. E aí, quando a gente vê o programa 5S, o que a gente tem? Primeiro, classificar, ordenar, limpar, estabilizar e disciplinar, né? O programa 5S ele foi desenvolvido no Japão, concebido por Kaoru Ikishikama, horrível esses nomes, pessoal, em 1950, com o objetivo de transformar o ambiente das organizações e a atitude das pessoas, melhorando a qualidade de vida dos funcionários, diminuindo desperdícios, reduzindo custos e aumentando a produtividade nas organizações. O objetivo era manter a empresa limpa e zelar pelo local de trabalho para aumentar a motivação, segurança, qualidade e produtividade, com base no pensamento enxuto. Fazer cada vez mais com cada vez menos esforço humano, menos equipamento, menos tempo e menos espaço. E ao mesmo tempo aproximar-se cada vez mais e oferecer aos clientes exatamente o que eles desejam, né? Muito importante essa ferramenta aqui para ser utilizada. As 5 conceitos simples, um é descarte, você vai olhar, não presta, descartou. Separar o necessário do desnecessário, que é o sheiton, que é a arrumação. Separa, colocar cada coisa em seu devido lugar, ou seja, limpeza. Limpar e cuidar do ambiente de trabalho. E sua saúde, tornar saudável o ambiente de trabalho. E seikitsuke, disciplina, rotinizar e padronizar a aplicação dos S's anteriores, né? A questão da disciplina. Pessoal, vocês podem estar se acabando de rir aí dessa leitura aí que eu estou lendo aí das palavras, mas é porque realmente eu sou péssimo quando o negócio não é português. O português ainda dá ruim, imagine isso. Então, essa ferramenta, pessoal, vocês podem utilizar dentro do ambiente de trabalho de vocês, né? Pouco bom você estar num ambiente limpo, pessoal, como eu costumo dizer. A empresa, pessoal, é onde a gente passa mais de 8 horas por dia ou 8 horas por dia trabalhando. É onde a gente passa mais tempo depois da casa da gente. Se esse local não for agradável, não for organizado, limpo, não tiver um clima legal, como é que a gente vai produzir bem? A gente vai se sentir mal, chateado. Então, tem que estar organizado, tem que estar legal. E vocês podem ajudar os seus líderes, se eles ainda não conhecerem, a utilizarem essas ferramentas, né? E vocês mesmos organizar individualmente, se caso não sentirem que o negócio vai fluir com a equipe, ok? Pessoal, a gente vai dar sequência a essa aula na próxima, né? A gente já tem aqui 1 hora de aula. Então vocês cliquem no link abaixo aqui da descrição desse vídeo e continuem assistindo o restante da aula que já está lá, ok?